Beleza, lembrando que hoje é dia 1º de junho. E a aula é de cálculo 3. Pessoal, vou começar então a corrigir com vocês a questão número 1. Que é uma integral tripla que vai de menos 1 até 1, de 0 até 2 e de 0 até 1. E a expressão aqui de dentro ela é um x ao quadrado mais um y ao quadrado mais um z ao quadrado. Eu vou integrar em relação a x, depois em relação a y, depois em relação a z. Bom, a primeira coisa aqui é o seguinte, pessoal, é você analisar em relação a quem a gente vai integrar primeiramente. Como a primeira integral aqui é em relação a x, então eu vou focar nessa parte aqui da integral. Depois, quando eu achar esse valor aí, eu trabalho com y e depois eu pego e trabalho então com o valor de z. Sempre na ordem que aparece aqui. Então, a primeira integral é muito simples. De menos 1 até 1, de 0 até 2. Bom, a integral de x ao quadrado, y ao quadrado e z ao quadrado em relação a x, é só lembrar o seguinte. A integral de x ao quadrado em relação a x é x ao cubo sobre 3. De y ao quadrado, lembra que eles vão se comportar como sendo constante. Então, a integral de uma constante é só você acrescentar a letra. Aí fica y ao quadrado x, ou xy ao quadrado, que é a mesma coisa. E a integral do z ao quadrado aqui é z ao quadrado x. Essa integral vai de 0 até 1. Repito, dy dx. E agora eu vou substituir. No lugar do x, primeiramente, eu coloco 1, depois eu coloco 0. Então, percebam só, pessoal, que essa conta é fácil. Ó. Pega esse 1 e coloca aqui, vai dar 1/3. Porque 1 elevado ao cubo é o mesmo. Colocando esse 1 aqui, vai ficar só o y ao quadrado. Colocando esse 1 aqui nesse x aqui, vai ficar só o z ao quadrado. E colocando o 0, vai ficar 0 aqui e 0 aqui. Então, vai dar isso aqui. A próxima etapa dessa conta é calcularmos essa integral em relação a y, que é o y que está aqui na sequência. Ó, 1/3 em relação a y dá 1/3 de y. A integral de y ao quadrado é y ao cubo sobre 3. E a integral do z ao quadrado é z ao quadrado y. Vou integrar de 0 até 2 dx aqui. Então, como a integral foi em relação a y, é no y que eu substituo. Ó, no lugar do y, eu coloco 2, fica 2/3. Aqui, ó, 2 elevado ao cubo vai dar 8. Então, fica 8/3 aqui. E 2z ao quadrado, e aqui eu vou colocar um dz. Antes de prosseguirmos, ô Romana, você está correta. Pessoal, só para esclarecer aqui, a Romana me esclareceu que aqui no caso é um dz, não um dx. Ok. Isso. Então, aqui vai ser um dz. Aqui também. E aqui também. Beleza, então para finalizar. A última integral nossa aqui vai ser então em relação a z. Só que antes disso, vou pegar e vou juntar o 2/3, o 2/3 com o 8/3, que vai dar então 10/3. Beleza, essa integral aqui, gente, em relação a z, fica 10/3 de z mais 2z ao cubo sobre 3. Bom, nesse caso aqui, como a segunda componente não é zero, vai dar um valor um pouco diferente aqui. Aqui fica 10/3 vezes 1, mais 2/3 vezes 1 ao cubo, menos, pelo teorema fundamental do cálculo, aparece esse menos aqui, 10/3 vezes menos 1, mais 2/3 que multiplica menos 1 elevado ao cubo. Aí fecha aqui. Processando aqui, ó, 10/3, 2/3.
Aqui vai ficar negativo, pessoal. Esse menos com esse menos aqui vai dar mais. Aqui fica menos, com esse menos aqui dá mais também, então fica mais 2/3. Moral da história é só juntar todo mundo. Ó. 10 com 2, 12, 12 com 12 vai dar 24, 24 sobre 3, 8. Legal? Tranquilo? Lembra que isso aqui é nível iniciante, tá? Mas se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Ninguém? Vamos lá, vamos seguir. Vamos pegar coisas mais complicadinhas. Pessoal, então, só para esclarecer, a próxima questão é a número 2, correto? Que eu passei para vocês. É a número 2 mesmo? Tem? Sim. Tem? Vamos lá. Vamos fazer então a número 2 aqui. Pessoal, a questão 2 é essa aqui, é uma integral de 1/3 a 1/2. Depois integral de 0 até π. Depois a integral de 0 até 1. E nesse caso que vai dar um zx vezes seno de xy dy dx dz dy dx. Então, beleza. Significa, então, que a nossa primeira integral ela vai ser em relação a dz dy dx. A última em relação a x. Então, quer dizer que a primeira integral vai ser em relação a z. Depois em relação a y e depois no finalzinho em relação a x. Moleza, então, para a gente fazer aqui. Ó. Vamos lá. Teremos aqui, gente, a integral, então, de 1/3 até 1/2, depois de 0 até π, eu vou deixar para fazer depois. Então, vou começar integrando em relação a z. Se eu vou integrar em relação a z, percebam só que vai dar um z ao quadrado sobre 2. Esse x, esse seno de xy, como não tem z aqui e nem aqui, é só a gente pega e repete. Ele é interpretado como sendo um número. Então, aqui fica assim, fica z ao quadrado sobre 2 e o restante que eu vou repetir. Beleza. Vou pegar esse número 1 que está aqui e vou substituir aqui no z. Só para ganhar tempo, gente, ó, 1 ao quadrado é 1, fica 1 sobre 2, vai dar 1/2. Lembra que multiplicar por 1/2, que dividir por 2 é equivalente a multiplicar por 1/2. Então, esse 1/2 que vai aparecer aqui, já vou jogar logo aqui para o lado de fora. Vai sobrar um x, um seno de xy aqui. Quando eu pegar esse zero e colocar aqui no z, vai dar zero mesmo. Então, eu vou pegar e já vou ignorar isso aqui. dy dx, dessa continha aqui. Por sua vez, gente, ó, fica 1/2, integral de 1/3 até 1/2. Agora, a próxima integral vai ser em relação a y. Aí vamos lembrar o seguinte, ó. Quem é a integral de seno de xy em relação a y? Vai ficar cosseno de xy sobre x. Aí eu acho que merece uma explicação por que desse x aqui embaixo. Se você pegar e lembrar a matéria que a gente viu lá no cálculo 2, quando eu integrava, por exemplo, cosseno de 2x, seria o seno de 2x sobre 2. Na prática, o número que acompanha aqui, ele acaba aparecendo embaixo, dividindo. Tá? Então, se aqui fosse um 2, apareceria o 2 aqui. Se aqui fosse um 3, apareceria um 3 aqui, e assim por diante. Como aqui é um x, aparece o x aqui embaixo. Só um detalhezinho que eu me esqueci aqui, que a integral do seno é o menos cosseno, tá? Faltou um menos aí. Esse menos aqui, pessoal, pode jogar para o lado de fora. Por sua vez, dá para cortar esse x aqui com esse aqui. Tá? Dá para cortar um com o outro. Então, vai sobrar, no caso, cosseno de xy.
E essa integral aqui é de 0 até π. Como a integral foi em relação a y, é no y que eu substituo. Então, fica cosseno de x, coloque no y, fica xπ ou πx. Menos, pega esse zero, coloca aqui, vai ficar cosseno de zero. Que fica x vezes zero. E nós sabemos que o cosseno de zero, por sua vez, ele vale 1. Vai sobrar só essa parte aqui. Menos 1. E eu vou integrar isso aqui agora em relação a x. Então, entenderam o que eu fiz aqui, gente? Voltando, ó. Quando eu fui integrar o seno aqui em cima em relação a y, o x se comportou como sendo número. Se o x se comporta como sendo número, ele acaba passando aqui para baixo, dividindo. E como eu passei ele aqui para baixo, dividindo, eu cortei com esse outro x que está aqui na frente. Alguém, pessoal, quer perguntar alguma coisa? Está tranquilo isso? Tá de boa? Vamos lá então, gente. Ó. Agora, a integral do cosseno de π vezes x, eu sei que a integral do cosseno é o seno de π vezes x. Agora, o número que está acompanhando o x é o π, ele que vem aqui para baixo. Sobre a integral de 1 em relação a x, é x mesmo. De 1/3 até 1/2. Agora que eu vou substituir aqui, pessoal, tá? Ver como é que fica essa continha. Eu vou reescrever essa expressão do outro lado e vou substituir para a gente fazer os comentários pertinentes à questão. Vamos lá então, pessoal. Substituindo agora com bastante calma para que ninguém tenha dúvida, tá? Ó, menos 1/2. Aqui eu vou colocar esse π, eu vou deixar ele quieto aqui no canto. Vou colocar, lembra que dividir por π é equivalente a multiplicar por 1/π. Então aqui fica π vezes quem? O primeiro valor que eu tenho aqui é meio. Menos meio, substituindo aqui. Menos, pelo teorema fundamental do cálculo, aparece esse menos aqui. 1/π. Seno de π vezes 1/3. Menos 1/3. Vamos lá, vamos ver quanto que essa continha aqui vai dar no final das contas. π/2 menos meio menos 1/π seno de π/3 mais 1/3 aqui. Pessoal, esse π/2 aqui, vamos lembrar que π/2 equivale a 90 graus. E o seno de 90 graus, ele vale 1. O π/3 aqui ele equivale a 60 graus. E o seno de 60 graus, ele vale, no caso, raiz de 3/2. Se você não souber, é só jogar na calculadora, que a calculadora fala para você. Não tem problema. Então, fica assim, olha. Se você pegar e multiplicar 1/π por 1, vai sobrar 1/π mesmo. Menos 1/2. Agora, se você pegar e multiplicar raiz de 3/2 por 1/π, fica raiz de 3/2π. Né? Porque π vezes 2, 2π, mais 1/3. O que eu uso agora? Uso a calculadora para ver quanto que dá isso aí. Teremos o seguinte, ó, coloca 1 dividido por π, menos 1 dividido por 2, menos raiz de 3 dividido por 2π,
e mais 1 dividido por 3. Aí deve ter dado um valor bem feio aqui, que foi esse valor aqui, vezes, no caso, quem? Menos 1 dividido por 2. Pessoal, então essa continha aqui vai dar 0,0620 e segue infinitamente aí. Alguém conseguiu, gente, chegar nesse valor aí? Ninguém? Tudo bem, vamos lá. Vamos continuar então. A próxima conta, então, que eu passei para vocês foi a conta 3, que também não é nada difícil, uma conta relativamente trivial. É integral de 0 até 2, integral de menos 1 até y ao quadrado, a integral de menos 1 até z, isso. E por fim aqui, a função é yz dx, dz e dy. Está aqui a sequência dela devidamente escrita aí. Então, primeiramente, pessoal, a primeira conta que a gente vai fazer aqui vai ser essa primeira integral aqui em relação a x. A gente começa por ela, então. A integral de yz em relação a x vai ficar y, z e x. dz dy. Isso aí. Primeiramente, vou substituir pelo z, depois pelo menos 1. Continha básica aqui. Aí fica algo assim, no lugar, como a primeira integral foi em relação a x, é no x que eu vou substituir. Então, fica y vezes z vezes o x aqui. Nesse caso, eu vou pegar o valor de x como sendo z. Menos, pelo teorema fundamental do cálculo, y vezes z, que multiplica menos 1. Eu vou processar essa conta aqui, pessoal, para ela poder ficar um pouco mais simples e dar sequência à resolução. Vai dar o quê? Z ao quadrado. Na verdade, menos com menos dá mais, yz. Essa aqui é a continha. Então, a próxima etapa aqui é calcular essa integral em relação a z, porque é o z que está aqui na sequência. Então, se é o z que está aqui, em relação a ele que eu vou calcular. Bom, a integral de yz ao quadrado em relação a z dá yz ao cubo sobre 3. Depois, ainda integrando em relação a z, fica yz ao quadrado sobre 2. Dá isso aqui. Aí eu vou pegar essa conta aqui, gente, eu vou reescrever ela do outro lado, para ter mais espaço para a gente poder pegar e trabalhar. Beleza, vamos substituir aqui. Que vai dar alguma coisa assim. Como a integral foi em relação a z, é no z que eu substituo. Ó, no lugar do z, eu coloco y ao quadrado elevado ao cubo. Tudo sobre 3. Mais y, mesmo caso que no lugar do z, coloco y ao quadrado elevado ao quadrado sobre 2. Opa, peraí, menos. Tem esse menos 1 aqui ainda.
Nesse caso que aparece o menos, ó, que é y vezes menos 1 ao cubo sobre 3, mais y vezes menos 1 ao quadrado sobre 2. E aqui aparece um dy. Olha só, se você pegar esse 2 e multiplicar pelo 3, vai dar um 6. 6 mais 1 aqui vai dar 7. Então, a primeira conta é essa. Por sua vez, ó, 2 vezes 2 dá 4. Então, fica y à quarta vezes y, que vai dar y à quinta. Sobre 2 aqui. Menos. Ó, menos 1 ao cubo é menos 1. Com esse menos aqui fica mais. Por fim, menos 1 ao quadrado dá 1. Então, vai sobrar, no caso, y sobre 2 aqui. Com esse menos fica menos y sobre 2. dy aqui. Bom, pessoal, antes de prosseguirmos, eu posso pegar e juntar esses dois aqui. Vai ficar uma conta mais compacta dessa maneira. Bom, aqui eu vou ter, no caso, 1/3 menos 1/2. Vai ficar o valor negativo. Deixa eu ver. 1 dividido por 3 menos 1 dividido por 2 dá menos 1 sobre 6. Fica menos 1 sobre 6y. Continha básica agora. Só calcular cada integral em seu respectivo momento. Fica y o quê? Soma uma unidade. Fica y oitava sobre 8 vezes 3, 24. Aqui 2 mais 1, 3. 3 vezes 2, 6. E aqui dá o quadrado sobre 12, né? De 0 até 2. Aí fica assim, ó, 2 à oitava sobre 24. 2 ao cubo sobre 6, menos 2 ao quadrado sobre 12, menos 0. Vai dar para ignorar. Logo, essa continha aqui fica assim. 2 elevado à oitava potência dividido por 24, mais 2 elevado à terceira potência dividido por 6, menos 2 elevado ao quadrado dividido por 12. Dá então, pessoal, em frações, 35 sobre 3. Alguém conseguiu fazer, pessoal, essa continha aqui? Certo? No livro está 47 sobre 3, Tobias. Então, acredito que tem um problema aqui para resolver. Eu ainda acredito que o livro esteja correto, tá? Se deu esse valor... Deixa eu dar uma conferida geral aqui. Talvez teve um errinho aqui e acabou passando. Deixa eu olhar aqui. Primeiramente, conferir. 0 sobre 2, menos 1 até y ao quadrado, menos 1 até z. A primeira parte está ok. Aqui, yz. Deixa eu dar aquela conferida geral que eu já falo qual que é o problema da conta, então. Beleza. Primeira conta em relação a x, está aqui. Boto o z aqui e boto menos 1 aqui, que fica positivo aqui. Daí eu acertei. Ao cubo sobre 3, ao quadrado sobre 2. E substituímos aqui. No lugar do z eu coloco y ao quadrado, 2 vezes 3, 6, 6 e 1, 7. Ao quadrado, isso, ok. Colocando menos 1 aqui, menos 1 ao cubo é menos 1. Com esse menos fica mais, concorda? Que vai dar 1 positivo. Estranho, tá?
Bom, pessoal, olha só. Vocês estão conseguindo ver algum erro, talvez? Olhando assim, da lógica, vocês conseguem enxergar algum problema? Vamos só fazer mais, vamos conferir mais uma vez. Se eu não achar o erro aqui é porque está certo. Deixa eu conferir novamente se eu copiei corretamente aqui. Copiei. YZ, dx, dy, dz. Ok. Então, primeiro integral em relação a x. Ok. Coloca o z aqui e coloca o menos 1 aqui, certo? Z ao quadrado, certo? Esse menos com esse menos dá mais, está certo. Próxima integral em relação a z. Próxima integral em relação a z. Da z ao cubo sobre 3, tá certo? E aqui z ao quadrado sobre 2. Substitui por esse e por esse aqui. Isso. Aqui, então, ficaria no lugar do y, no lugar do z, coloco y ao quadrado. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Certo? 2 vezes 2, 4. 4 mais 1 dá 5. Ok. Menos 1 ao cubo é menos 1, com esse menos fica mais. Menos 1 ao quadrado é 1, com esse menos é positivo, com esse menos fica menos. 7 mais 1 dá 8, vezes 3 dá 24. Opa. Espera aí. Vocês não me falaram, eu já descobri o erro. Vocês conseguiram descobrir o erro aí? Ninguém? Vamos lá, pessoal. Está quase acabando o tempo, hein? Quem descobre o erro aí? Tá aqui, gente, ó. Aqui está um 5 aqui. Certo? A integral, aí no caso aqui vai ser quem? Aqui vai ser um... Quando eu calcular essa integral, aqui está um 5. Então, quando eu baixar para cá, continua sendo um 5. Aí, quando eu calcular essa integral aqui, vai dar y o quê? A sexta. Ó, aqui está com problema. O que acarreta um problema aqui. O que acarreta um problema aqui. O que acarreta um problema na conta toda, então. Só vou deixar o 3, que eu sei que termina em 3. Vamos lá, então. Vamos acertar. Ó, como aqui é um 5, a integral vai dar o quê? 5 mais 1 dá 6. 6 vezes 2 dá 12 aqui. Continha dá 12, então. Então, aqui fica, no caso, 2 elevado à sexta potência. Sobre, no caso, quem é sobre 12. Agora, vamos lá. Agora, acredito eu que a conta vai fluir certinha. Ó, 2 à oitava, dividido por 24, mais 2 à sexta, dividido por 12, menos 2 ao quadrado, dividido por 12 também. Aí deu esse número aí, e esse número é 47 sobre 3. Ou seja, o livro estava assim correto. Tranquilo, pessoal? Isso aqui de boa, todo mundo? 100%? Então, vamos lá. Continuando aqui. Vamos fazer a questão 4, então, que é a que está faltando aqui da sequência que eu passei para casa. A gente começa a fazer ela agora, se não der tempo, a gente continua depois do intervalo. Questão 4, então. A questão 4, ela é assim, uma integral de 0 até π sobre 4, integral de 0 até 1, integral de 0 até x ao quadrado. E aqui a gente vai colocar um x cosseno de y, depois um dz,
um dx e um dy. Essa sequência que aparece aí. Vamos lá, então. Primeira etapa do exercício, então, pessoal, vai ser a integral em relação a z, né? Que é a sequência que aparece aí em relação a z. Se eu vou integrar isso aqui em relação a z, é só lembrar o seguinte, em relação a z, é só acrescentar a letra z aqui, porque nem aqui tem z. Consequentemente, essa expressão aqui, ela se comporta como sendo uma constante. Então, é só acrescentar a variável z, nada além disso. Então, fica x cosseno de y, e aqui eu coloco um z. Dá isso aqui, então. Bom, a próxima etapa aqui é no lugar do z, colocar no caso quem? O x ao quadrado e o zero. Então, fica x cosseno de z, aí vai, desculpa, cosseno do y, que multiplica aqui o x ao quadrado. No caso, fica x ao quadrado aqui. Por sua vez, quando eu pegar esse zero e substituir aqui, vai dar zero mesmo. Tá? Acaba dando zero aqui. Então, na verdade, quando eu colocar esse zero aqui dá zero, eu vou ignorar, vou pegar só essa parte aqui da frente mesmo. O que dá para fazer agora, pessoal, é o seguinte, eu posso pegar e juntar esse x ao quadrado com esse x aqui, que vai dar um x ao cubo, então. Aí fica x ao cubo cosseno do y, dx, dy. Pessoal, aquele esquema de sempre, vai acabar a aula, então vamos parar agora, daqui a 5 minutos a gente pega e retorna e continua. São 8h10, 8h15 a gente pega e retorna então, tá bom? Até daqui a 5 minutos.